Visitantes do Zoológico e do Mutirama poderão fazer o teste para Covid-19 amanhã. O resultado vai ficar pronto em 20 minutos e até as crianças com mais de 5 anos poderão ser testadas. O anticoagulante usado também em alguns pacientes como parte do tratamento para Covid não está sendo encontrado com facilidade nas farmácias e onde tem, o preço é exorbitante. As dificuldades para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid aqui na capital. Muita gente reclama que não consegue saber onde encontrar a dose de reforço e ainda também da confusão no aplicativo da prefeitura, que leva a pessoa a achar que é preciso fazer o agendamento para a segunda dose. A prefeitura quer trocar as lâmpadas amarelas pelas de LED, que são mais econômicas e geram mais claridade. Mas essa troca deve custar cerca de 250 milhões de reais. E aí, adivinha quem vai pagar essa conta? O consumidor. Por isso nós queremos saber a sua opinião e já estamos inclusive com uma enquete no ar. Basta acessar o nosso aplicativo QVT, dar a sua opinião e conferir o resultado aqui com a gente no J1. Produtos usados estão ganhando espaço nas vendas. Um levantamento divulgado pela CDL Goiânia mostra que os eletrônicos e smartphones usados estão sendo os mais vendidos, viu? E o secretário de Educação de Goiânia participa com a gente ao vivo para falar sobre a volta às aulas presenciais na próxima segunda-feira. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, e o Jornal Anhanguera já está no ar para você. Vem com a gente. Olá, bom dia, 11 horas e 51 minutos. A gente começa a edição de hoje do J1 falando das dificuldades que muitas pessoas estão tendo aqui em Goiânia em completar a vacinação contra a Covid-19. Os problemas apontados por essas pessoas são os seguintes: a informação sobre a dose não disponível no aplicativo da Prefeitura de Goiânia e as mudanças nos locais para essa vacinação. Confira os detalhes agora na reportagem da Giovana Dourado. O Sérgio nos mandou este vídeo pedindo ajuda para conseguir tomar a segunda dose, que estava marcada para o dia 10. Eu gostaria que vocês ajudassem nós a conseguir, que a Secretaria de Saúde, Municipal, de Goiânia, mandasse a segunda dose da Pfizer para a CAIS, Chácara do Governador, que hoje é UPA, porque não está tendo a segunda dose e muitos não estão tendo condição de deslocar para outros lugares por não ter veículo e não ter nem passagem para pagar um ônibus para deslocar até outra unidade. A distância ou a dificuldade para encontrar os locais de vacinação podem estar afastando as pessoas da proteção completa, que só é alcançada 2 semanas depois de tomar a segunda dose das vacinas da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, ou a dose única, no caso da Janssen. Outro motivo pode ser a dificuldade para conseguir as informações certas. A Prefeitura de Goiânia tem um aplicativo por onde muita gente agenda para tomar a primeira dose. A segunda dose não tem agendamento, mas a mensagem que aparece no celular está gerando confusão. Olha só. Agendamento segunda dose não disponível. Mesmo que já tenha chegado o dia de tomar a vacina, essa mensagem não muda aqui no aplicativo. Muita gente está deixando de ir aos postos por causa desse aviso. A Soraya estava de olho no celular, esperando a vez de tomar a segunda dose. Mãe, acredita que eu não estou conseguindo agendar agendar para me tirar tomar a vacina. Olha, minha filha, você esqueceu? Uai, não tá dando certo. A conversa é com a mãe dela, a dona Cristina. A Soraya conta que foi uma amiga que alertou que não tem agendamento. Ela falou que não, que eu tenho que eu só ir lá, não precisa mais agendar. Se você tem a segunda dose já em atraso ou marcada para até dia 14, veja onde conseguir garantir a proteção hoje. A vacina da AstraZeneca e Fiocruz está disponível no CSF Parque Santa Rita, na Igreja de Cristo em Células do setor Fonte Nova, CSF São Francisco, UPA Jardim Novo Mundo,
Paróquia Sagrado Estigmas do Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América, e Salão Comunitário Bom Jesus Pastor, que fica ao lado do CSF Guanabara 1. Se você tem que tomar a segunda dose da Pfizer, as opções são CSF do Parque Santa Rita, Área 1 da PUC, até às 4 da tarde, CSF São Francisco, UPA do Jardim Novo Mundo, Ciames Urias Magalhães e Igreja de Cristo em Células, no setor Fonte Nova. E a segunda dose da Coronavac está disponível hoje na Paróquia Sagrado Estigmas do Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, na rua C148, Jardim América, até às 5 da tarde. E a gente lembra que para a segunda dose não tem agendamento. Bom, eu continuo falando sobre esse assunto agora ao vivo com a secretária executiva de saúde aqui de Goiânia, Luana Ribeiro, que participa com a gente pela internet. Secretária, obrigada mais uma vez pela participação aqui no J1. Gostaria de começar nossa conversa de hoje falando sobre essa confusão que a mensagem no aplicativo acaba trazendo para várias pessoas. Quer dizer, existe ali, olha aí a imagem, ó, agendamento segunda dose não disponível. Isso confunde e acaba induzindo a pessoa também a achar que sim, ela precisa fazer o agendamento. O que está acontecendo? Não seria possível, por exemplo, reprogramar o aplicativo para retirar essa mensagem, secretária, e evitar mais confusão? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os telespectadores. Lilian, fomos até surpreendidos, né? Porque realmente não tínhamos conhecimento que ficava exatamente assim, mas agora, após a matéria, verificamos, já vamos agendar uma reunião com a Secretaria de Tecnologia, porque, a princípio, Lilian, quando o aplicativo foi planejado, foi realmente para agendamento de todas. Só que, visando, né, a maior facilidade pela demanda espontânea para buscar a segunda dose, foi uma opção de planejamento. Mas como já fizeram a ponderação, é importante e a gente vai sim fazer todas as modificações para evitar qualquer tipo de confusão. Então, deixa eu até aproveitar aqui, já que vai ter essa reunião com o pessoal aí da TI, da Tecnologia da Informação, para relatar uma outra dificuldade também que a gente tem recebido como mensagem aqui na nossa redação, secretária, que é em relação aos locais. Não tem como, por exemplo, ser divulgado também no aplicativo os locais de vacinação, já que algumas pessoas têm dificuldade, às vezes, em acessar redes sociais ou o site da prefeitura? Excelente, Lilian. A gente recebe, né, essas informações e sugestões para melhoria. É uma outra coisa que a gente vai poder levar, sim, para a nossa reunião, tendo a possibilidade, porque hoje onde que nós temos, Lilian? No Imuniza Gin, e a gente tem também nas redes sociais oficiais da prefeitura. Mas se tiver como a gente fazer também um botão, consulte o local da segunda dose, por exemplo, a gente vai verificar junto à Secretaria de Tecnologia. O que puder facilitar para a população, nós vamos fazer sim em conjunto. Tá certo. Vamos reforçar também agora, então, aqui, secretária, o que deve acontecer amanhã em Goiânia, uma repescagem da vacinação, né? Gostaria que a senhora detalhasse para a gente, por favor. Isso mesmo, Lília. Amanhã é um dia D de repescagem da vacinação. Primeiramente, é importante orientar a todos que têm 28 anos ou mais que temos vaga no aplicativo agora, pode acessar e fazer seu agendamento. Lília, hoje temos 1.500 senhas disponíveis no Drive para hoje. Então, uma busca pequena, fazendo o chamamento para quem quiser ir. No sábado, a gente vai dar continuidade nessa população, mas ele é um dia D destinado à repescagem com 2 grandes focos, Lilian. Aquelas pessoas maiores que 40 anos que ainda não tiveram oportunidade de se vacinar por quaisquer motivos, isso por demanda espontânea. E nós também temos um público importante, que são as gestantes, que envolve questão de óbito, né? Então, as gestantes maiores que 18 anos, que também não tiveram a oportunidade de se vacinarem, no sábado, amanhã, em 32 pontos de vacinação aqui da nossa capital, podem buscar do horário de 8 às 16 horas. Então, quem tem de 28 até 40 anos pode realizar seu agendamento agora ou ir ao Drive. E amanhã, quem tiver mais que 40 anos pode só levar o documento e comparecer na nossa unidade. As gestantes também, Lívia. Tá certo, tá feito então um convite extremamente importante. Secretária, muito obrigada mais uma vez pelas informações e uma boa tarde para você. Muito obrigada, Lilian. Boa tarde. Gente, ó,
Tem como tomar vacina hoje, amanhã. Você viu ali mais de 1.500 senhas ainda sobrando lá no drive do Passeio das Águas aqui em Goiânia, para quem tem a partir de 28 anos de idade, hein? Vamos falar agora sobre uma outra situação que mexe com a cidade. Por toda a Goiânia, muitas ruas têm problemas com a iluminação pública. Isso quando ela existe, né? Mas agora a prefeitura quer trocar as lâmpadas amarelas pelas lâmpadas de LED, que geram mais claridade e economia de energia. O problema é que esse projeto deve custar cerca de 250 milhões de reais. E sabe quem vai pagar essa conta? Nós, os consumidores. Você provavelmente não está conseguindo enxergar quase nada, né? Mas essa é uma calçada que fica na 9ª Avenida, no setor leste Vila Nova. Por toda a cidade tem morador reclamando da falta de iluminação pública. E quando tem, é daquele jeito, amarela, quase não dá para ver nada. Vamos fazer um teste para você ver na prática qual que é a situação nessa rua aqui, a C24, no Jardim América. O cinegrafista André Martins vai apagar a luz da câmera para você ver a situação do morador que passa por aqui. É desse jeito. E quem circula na rua à noite é com medo de assalto, já que tem que passar por aqui, ó, com o celular na mão para poder iluminar o caminho. Bem escura mesmo. Tá ficando um pouco complicado porque a gente fica com medo, né? Agora dá uma olhada nessa imagem. Notou como essa avenida tá mais clara que a rua do lado? Estamos na Avenida C1, no Jardim América. A diferença dela para tantas outras na capital está nos postes. As lâmpadas de LED, que deixam tudo mais nítido. A prefeitura tem uma proposta de trocar mais de 170 mil lâmpadas amarelas por essas mais modernas. O problema é que essa troca vai pesar no bolso do morador. A taxa da iluminação pública pode aumentar de 30% a 100%, dependendo da quantidade de pessoas e a infraestrutura de cada região. Olha só, quem mora no Jardim Cerrado 4 e pagou R$ 3,18 por mês pela taxa esse ano, poderá pagar R$ 4,13. Já para quem mora no setor marista, o valor deverá saltar de R$ 13,90 para R$ 27,80. Porque a gente coloca o teto máximo. O que é o teto máximo? Para que a gente não incorra em nenhum erro. Mas ninguém vai passar de 100%. O novo Parque Luminoteco de Goiânia, nós trocaremos uma lâmpada de 2 anos de eficiência por uma lâmpada de 5 anos de garantia e de vida útil de no mínimo 15 anos. Independentemente do valor, seu Jonatas é contra qualquer cobrança a mais. Eu estou pagando quase R$12, eu vou pagar R$25. Isso a gente não dá conta. Olha o preço da energia que está. Cada dia aumenta mais. Então eu vou pagar R$25 por mês. Em até 5 meses deve ser lançado um edital para as empresas interessadas em participar da licitação. As lâmpadas devem ser trocadas em pouco mais de 1 ano. Todo esse processo pode custar até 250 milhões de reais. Eu acho que seria só uma boa iluminação, mas não precisava ser tão caro. Bom, você viu aí que gerou bastante polêmica e nós queremos saber também a sua opinião. Já estamos com uma enquete no nosso aplicativo QVT para você participar aqui com a gente. Então, olha só, vou espelhar aqui, ó, quando você abrir o aplicativo, o QVT, vai aparecer essa tela aqui para você. A gente já tem até uma parcial. A pergunta é a seguinte: a prefeitura quer trocar as lâmpadas amarelas pelas de LED, que iluminam mais, são mais econômicas e duráveis, mas isso vai representar um aumento de até 100% na taxa de iluminação pública. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que o custo disso deveria ser assumido inteiramente pela concessionária de energia e pela prefeitura, já está com 26% dos votos. Acho que vale a pena pagar mais desde que haja mais segurança para motoristas e pedestres, com 5%. Acho que o reajuste só deveria ser cobrado da população depois que as lâmpadas estivessem todas instaladas, também com 5%. E aqui na frente, ó, a iluminação de qualidade já deveria existir há muito tempo. E não é justo passar esse custo para a população. Essa já é a opinião de 63% das pessoas que votaram já no nosso aplicativo. Mas a enquete está no ar. Então, entre aqui no aplicativo QVT, dê a sua opinião, que ao longo dessa edição do Jornal Anhanguera a gente vai trazer mais detalhes e também o resultado final dessa enquete. Participe. Se tem uma coisa que a gente tem falado muito ultimamente é em aumento de preço, né?
E agora temos a notícia de mais é a revisão da tarifa de água e esgoto. Assunto para Giovana Dourado, que chega agora ao vivo para falar para a gente como esse aumento pode ser repassado e quando. Esse ano ainda o consumidor já vai ter que pagar mais essa conta cara. Giovana, boa tarde. Boa tarde, Lilian, para você e para todos. Estamos de olho, viu, Lilian? Já há uma movimentação, o processo para revisão começou. Tem 2 notas técnicas aprovadas, as notas das agências reguladoras, Agência Reguladora do Estado e de Goiânia. Então, já são os parâmetros, né? Já começa aí o norte a ser desenhado para que esse reajuste possa acontecer. Como é que funciona o reajuste da conta de água? De 4 em 4 anos existe uma revisão da tarifa. Pode mudar, inclusive, as regras, os parâmetros. E a cada ano a conta é reajustada ou não de acordo com a inflação, né? O reajuste inflacionário seria uma atualização aí do valor, uma correção simples. Quais que são os parâmetros que são analisados pelas agências de regulação? A gente preparou até uma arte para vocês acompanharem aí de casa. Tem os parâmetros de eficiência, né? Que são demandas novas, as necessidades aí de ampliação do serviço. Os níveis de investimento também, previsões de gastos no futuro. E a outra base são os serviços em operação, as condições e custos do serviço. O serviço precisa ser mantido com qualidade, por isso que é realizar essa revisão a cada 4 anos. Era para ter acontecido esse processo, gente, em 2019. Não aconteceu. Veio a pandemia, não houve reajuste por causa da pandemia, porque o governo entendeu que não era o momento de aumentar os custos. Agora esse processo segue. A gente perguntou para as agências, né, quando termina aí esse processo para revisão. Não há um consenso ainda com a data, uma disse que em novembro, outra disse que em dezembro. O fato é que a gente pode ir se preparando aí, continuar de olho. Pode ser que no final do ano, início do ano que vem, venha mais esse aumento. Lilian. Ai, ai, ai. Obrigada pelas informações, Gi. Até mais. Tudo pronto para a volta às aulas na rede municipal de Goiânia, hein? Olha só, segunda-feira que vem, as aulas presenciais também serão retomadas. 108.340 alunos estão matriculados na rede municipal de ensino aqui da capital. Professores, funcionários e alunos receberam treinamento essa semana. Para entrar no CEMEI foi preciso medir a temperatura. No piso estava a demarcação de distanciamento social. Tem tapete higiênico pelo caminho e totem com álcool gel à disposição. O aluno vai ter que trazer de casa a garrafinha d'água e máscaras reservas. Para fazer o lanche, é preciso distanciamento de 1,5 m entre cada um. As mesas serão limpas assim que a refeição terminar. E as aulas de educação física serão feitas com uma turma de cada vez, para evitar aglomeração. Na retomada das aulas em Goiânia, os alunos terão 2 opções. A educação infantil atenderá 100% dos alunos, metade na parte da manhã e a outra à tarde. Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o presencial acontecerá dia sim, dia não. Do 6º ao 9º ano, o aluno vai ficar uma semana na escola e a outra em casa. Para o EJA, Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, será 100% presencial. Em Goiânia, são 372 instituições municipais de ensino. Mais de 108.000 alunos estão sem aulas presenciais desde março do ano passado. E eu falo agora, então, ao vivo com o secretário de Educação aqui de Goiânia, o Wellington Bessa, ele que participa com a gente pela internet. Secretário, muito boa tarde para o senhor, obrigada pela participação. A gente tem divulgado casos em que pais estão preocupados e denunciam, inclusive, casos de Covid em escolas que já retomaram as atividades, não só nas escolas estaduais que estão aqui em Goiânia, como em outros municípios goianos também. Aí a gente se pergunta, esse é o momento de retomar as atividades presenciais aqui na capital, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos os goianienses. Lilian, esse retorno, ele atende um anseio de toda a nossa comunidade. Hoje nós temos aí cerca de 1 ano e meio dos nossos alunos fora das salas de aula, acompanhando apenas, né, o ensino-aprendizagem por meio do ensino remoto. Então, nós sabemos das necessidades desses nossos educandos, hoje as aprendizagens perdidas, a dificuldade que esses alunos têm para acompanhar de maneira remota
essas aulas. E aí, diante desse quadro de dificuldades, de perdas de aprendizagem que vão levar anos para serem retomadas, a dificuldade da convivência dos alunos, especialmente da educação infantil, que aprende, além do conteúdo, aprende também a convivência, aprende com os iguais, aprende com os coleguinhas. Então, a gente sabe dessa necessidade do retorno, diante da necessidade das famílias de terem os filhos nas escolas para poderem trabalhar, para ter uma alimentação de qualidade. Então, esse retorno, ele parte dessa necessidade. É claro que essa necessidade ela jamais vai sobrepor a necessidade de resguardarmos uma segurança para todos os nossos profissionais. Essa necessidade ela também não faz com que a gente esqueçamos da necessidade de tomarmos todas as medidas. E pensando nisso, de abril para cá, nós implementamos um plano de retomada, um plano aí, com o objetivo de resguardar esses servidores, o tratamento de todas a parte preventiva, né, de saúde e segurança. Hoje nós temos um plano, um projeto que resguarda esse retorno com segurança. Fornecemos verbas para as escolas adquirirem EPIs. Além disso, também hoje nós temos aí fiscalizado essas escolas e essa retomada ela será gradativa, não será de uma vez. Nós trabalharemos com percentual de 50% e de maneira gradativa. Nos CMEs, por exemplo, voltam na segunda-feira 50% dos alunos de 3 a 5 anos. Nas escolas, voltam 50% dos alunos de 1º, 5º, 6º e 9º. Né, porque os demais alunos irão voltando de maneira gradativa, sem nenhuma pressa, mas de uma maneira bastante planejada. Agora, secretário, claro, como o senhor destacou bem aí, é extremamente importante em vários aspectos essa retomada, mas existe sim a preocupação com a doença e no caso de algum caso ser diagnosticado ou ser confirmado, por exemplo, em uma unidade municipal, qual será o procedimento? Em quanto tempo as pessoas envolvidas terão aí uma resposta da secretaria, da prefeitura? Por exemplo, para afastar esse aluno ou esse funcionário ou esse professor, vai ser feita testagem em todas as pessoas da escola? Como é que vai ser isso? Lilian, todos os protocolos e essas respostas, porque as perguntas são as mais diversas. Então, e nós teremos ainda perguntas que deverão ser respondidas, cujas respostas a gente não imagina nesse momento. Mas, por exemplo, um aluno que tiver com sintomas, obviamente a escola não vai recebê-lo. Se esse sintoma for apresentado dentro da escola, nós iremos isolar esse aluno numa sala, o pai será chamado, nós iremos, juntamente com a Secretaria de Saúde, testar esses alunos. Se houver uma testagem, se houver uma positivação, a sala será isolada. Então, todas essas respostas para esses casos pontuais constam do nosso plano de contingenciamento. Todos esses planos, esses projetos já estão nas mãos de todos os professores e diretores e nesse projeto nosso muito bem complexo e elaborado para que a gente possa responder todas essas questões e não colocar os nossos servidores e educandos em situação de risco. Então, todas essas perguntas têm resposta. E eu repito, a volta ela é gradativa e nós iremos acompanhar. Se preciso mudar alguma coisa, a Secretaria irá mudar, porque o foco principal nosso também é a segurança e a saúde dos servidores e dos educandos. Preocupação para todo lado, né, secretário? Muito obrigada, viu, pelas informações. Ao vivo com a gente aqui no J1, secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, falando então do que está sendo preparado e como será essa retomada das aulas presenciais a partir de segunda-feira nas escolas municipais e CMEs aqui da capital. Uma retomada gradativa, como ele deixou bem claro ali. Um jovem de 18 anos foi preso suspeito de dar golpes em várias cidades do Brasil. Ele usava a internet para vender produtos, mas não entregava esses produtos. A Nayara Santos tem informações para a gente agora ao vivo sobre a prisão, então, desse homem, desse suspeito e como é que ele agia, como é que ele fazia para atrair essas vítimas. Hein, Nayara? Boa tarde. Oi, Lilian. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, ele atraía essas vítimas, pessoas do país inteiro, através das redes sociais. Ele aproveitava que em uma dessas redes sociais ele tinha muitos seguidores e fazia o anúncio de produtos, principalmente celulares, que no mercado normalmente são vendidos com preço alto, caro, mas ele anunciava aí com um valor bem abaixo do mercado e com desconto de 40%. Só em Manaus, a polícia já conseguiu identificar 7 vítimas, um prejuízo de R$6 mil. Ah, mas como que ele oferecia esse produto, como que ele negociava? A gente te mostra agora nas imagens que nós tivemos acesso. Durante essa investigação,
A polícia teve as imagens, os prints dessa rede social. Ele passava uma falsa segurança para esses compradores. E aí ele dizia, gente, que o entregador ia fazer a entrega do celular, esperar se estava tudo certinho para depois sim concluir essa venda. E dizia mais, viu, que tem uma loja física no shopping, mas que essa loja está fechada no momento porque está passando por reformas e que por isso o atendimento era somente online e as entregas eram feitas supostamente desta maneira, que o entregador iria até o comprador. E aí ele convencia essa vítima a fazer um depósito, a transferir o valor do celular e desaparecia. Nunca mais respondia às pessoas. Essa prisão aconteceu aqui em Goiás, mas é uma investigação da Polícia Civil de Manaus, que inclusive é uma investigação que continua, porque a polícia acredita que há outros envolvidos nessa organização criminosa. Por enquanto, então, esse jovem está preso aqui em Goiás, pode responder aí por estelionato, continua preso, é uma investigação que continua, viu, Lília? Que isso, hein? Obrigada, Nayara, pelas informações. É um perigo, né, gente? A gente tem que estar atento o tempo inteiro e agora, inclusive, nas redes sociais. E olha só, amanhã, sábado, a Prefeitura de Goiânia vai realizar testes para a Covid-19 nos visitantes dos parques Mutirama e Zoológico. O teste de Covid pode ser feito em pessoas acima de 5 anos de idade. Vamos conversar, então, agora ao vivo com o repórter Wesley Almeida, que explica para a gente como vai funcionar essa testagem nos parques e, por exemplo, Wesley, quem testar positivo, porque o resultado sai rapidinho, né? Vai poder entrar no Mutirama ou no Zoológico? Boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Já vou responder a sua pergunta, viu? Não vai poder entrar, quem testou positivo tem que voltar e cumprir o período de quarentena. Acabei de confirmar com os organizadores aqui e vai ser distribuídas 3.000 senhas no Zoológico e 1.000 senhas lá no Mutirama. Como você bem disse, essa testagem vai acontecer em pessoas com idade acima de 5 anos, ou seja, as crianças também poderão ser testadas e vai começar às 8 da manhã e vai até às 4 horas da tarde de amanhã. Essa pessoa ela pode chegar aqui de forma espontânea e realizar o teste ou ela também pode fazer o agendamento. Essa testagem também é uma preparação aí para a volta às aulas presenciais que estão marcadas já para a próxima segunda-feira. Já que as crianças serão testadas, elas já vão chegar ali na escola com a precaução a mais, com um teste em mãos e teste negativo. Importante, essa testagem não é obrigatória, ou seja, a pessoa que vier aqui no Zoológico ou no Mutirama e não quiser fazer o teste, ela vai conseguir sim entrar nesses parques, claro, medindo ali a temperatura na entrada. E essa testagem também vai funcionar, então vamos relembrar, das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, viu, Lilian? Tá certo, Wesley, obrigada, viu? Das 8 às 4, amanhã no Zoológico e também no Parque Mutirama, aqui na capital. Um medicamento usado no tratamento contra embolia e trombose está em falta nas farmácias. Antes, ele era usado por pessoas que fizeram, por exemplo, cirurgias, mas com a pandemia começou a ser usado também no tratamento de alguns pacientes que estão com Covid. E agora, quem precisa desse medicamento não está encontrando. É o anticoagulante. E quando encontra uma caixinha de anticoagulante, o preço, gente, está lá nas alturas. A Sara fez 3 cirurgias estéticas na semana passada. Foi recomendada pelo médico a tomar por 10 dias a injeção inoxaparina. Ela conseguiu 5. O problema é que não está encontrando mais o medicamento para comprar. Mesmo o cara não está encontrando. Inclusive no meu instituto cirúrgico, onde eu realizei minha cirurgia, lá eles vendiam, eles não estão vendendo mais, porque eles não estão tendo nem mesmo para o paciente. A inoxaparina é um anticoagulante, diminui o risco de desenvolvimento de trombose ou embolia pulmonar em pacientes que fizeram cirurgia, por exemplo. E também está sendo usada no tratamento de Covid-19 em alguns pacientes, o que contribui para o aumento da procura pelo medicamento. Em algumas farmácias, esse aumento foi de 80% desde o início da pandemia.
Esse médico hematologista alerta que o medicamento não é de uso contínuo e deve ser usado em pacientes de Covid-19 que têm o risco de ter uma trombose, que estão internados ou que tiveram alta, mas que algumas pessoas estão fazendo uso indiscriminado. Não tem nenhuma comprovação científica do seu benefício em pacientes que tenham Covid e que não foram internados. Mas, infelizmente, talvez por um medo ou desconhecimento da população, ou por uma tentativa de se ajudar, mas o que a gente tem visto que tem acontecido é o contrário, é a prescrição e a utilização de anticoagulantes em pacientes ambulatoriais com Covid. O paciente que precisa da injeção tem que fazer uma trajetória longa para encontrar o remédio. Aqui nessa farmácia até que tem um medicamento, mas só 2 caixas no estoque. E o gerente disse que não tem previsão de fazer o pedido de compra, porque as distribuidoras estão desabastecidas. Ficamos acompanhando pelo pedido eletrônico, né? Às vezes também os representantes nos avisam com antecedência que vai entrar no estoque deles para a gente poder já garantir uma quantidade mínima do produto para poder estar atendendo aí a população. O gerente diz que no ano passado a caixa com 10 seringas custava em média R$ 350. Hoje, quando acha, o paciente desembolsa mais de R$ 500. Tem batido desespero na população. Então, a gente viu agora uma série de medicamentos sem nenhuma comprovação científica sendo utilizado de maneira indiscriminada e com a justificativa que são medicações usadas há muito tempo e que não tem riscos. Não existe nenhum remédio sem risco, nenhuma medicação que não tenha evento colateral. É uma corrida contra o tempo. Quando eu saí do hospital, eu tenho que tomar todos os dias no mesmo horário, né? Quando eu saí do hospital, eu tive que ficar 24 horas sem tomar porque não encontrava. Dá muito medo de acontecer alguma coisa, ainda mais que eu fiz uma cirurgia tripla. É muito perigoso, muito arriscado. Dá medo de acontecer alguma coisa comigo. Olha, sobre o uso do anticoagulante nos hospitais e uma possível falta do medicamento, a Secretaria Estadual de Saúde disse que esse medicamento é usado após procedimentos cirúrgicos, dependendo do protocolo de cada hospital. E que a compra desse medicamento fica a cargo das unidades estaduais. E que essas unidades informaram que tem o medicamento em estoque. Nesse caso, estamos falando, então, dos hospitais estaduais. Mudando de assunto, temos imagens agora do nosso Flash Link. Dá só uma olhada quantos buracos ali na rua do condomínio Parque Santa Rita, rua Ciro Manuel, na quadra 2, perto do lote 1. Gente, que buraqueira, Luciano Moraes mostrando pra gente aí, então. Fica difícil passar ali sem ter um prejuízo, hein? Imagina só cair. Ó, o motociclista passando perto desses buracos aí. O motociclista acaba sofrendo ainda mais, né? Com o asfalto todo estragado desse jeito. Repetindo o endereço, então, rua Ciro Manuel, condomínio Parque Santa Rita, quadra 2, pertinho do lote 1. Está precisando de uma atenção especial ali no serviço de recapagem. Em Goianésia, no Vale do São Patrício, um homem de 39 anos foi parar no hospital depois de ser mordido por um jacaré. O Bruno Mendes chega agora ao vivo, ele que está em Goianésia, para trazer para a gente mais informações de como aconteceu esse ataque e também qual o estado de saúde deste homem, hein, Bruno? Boa tarde. Oi, Lilian. Boa tarde para você, para todo mundo. Uma história bem inusitada, viu? Mas já adiantando, felizmente, o Carlos, ele está bem. Ele, inclusive, contou que passou primeiro no quartel do Corpo de Bombeiros, onde o pessoal fez ali um primeiro atendimento. E depois disso veio trazido aqui para o Hospital Municipal de Goianésia, onde também foi feita a sutura, a limpeza do local. E a mão dele foi enfaixada, mas foi um ferimento bem feio, viu, Lilian? De quase... um corte de quase 10 centímetros. O Carlos contou que ele é caminhoneiro, estava fazendo uma entrega na zona rural, a cerca de 70 quilômetros aqui da cidade de Goianésia, quando viu um jacaré no meio da estrada, era noite. Ele imaginou que o bicho tivesse morto e foi aí que tudo aconteceu, viu, Lília? Eu conversei com ele, é melhor ele contar essa história pra gente. Vamos ver um trecho da entrevista. Já eram as 10 da noite, 9h40, 10 da noite, a gente deparamos com um bicho no meio da estrada. Eu, particularmente, pensei que o bicho estava morto, porque da situação que ele estava lá, quietinho, de boa, tranquilo.
olho fechado, né? Aí, o que acontece? Eu parei o caminhão, fui lá olhar o bicho. Aparentemente, pensei que realmente estava morto, que eu cheguei pertinho e ele nada fez, né? Aí eu falei pro meu primo, falei, o bicho tá morto mesmo, arrancar ele aqui, jogar pro mato, que é pra evitar de carro passar em cima, essas coisas, né? Mas a hora que eu pego na ponta do rabo do bicho lá, o bicho voltou, mas voltou no gás mesmo, e foi boa com a minha mão. Pois é, Lilian, o Carlos disse que o ferimento, né, ele foi feio, começou a sangrar, ele tirou a camiseta que estava usando, enrolou, né, enfaixou na mão e aí decidiu viajar ainda 70 quilômetros até para Goianésia, onde foi atendido, mas felizmente está bem. Fica a dica também, né, em situação assim, ao encontrar qualquer tipo de animal silvestre pela estrada, é recomendado, os especialistas, bombeiros orientam, nunca mexer no animal, ainda mais com a mão. Fica então a lição. Felizmente o seu Carlos está bem, bem-humorado, ele contou essa história para a gente e fica também um aprendizado, né? Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Bruno. Como você disse, bem-humorado depois do susto, né? Agora que está tudo resolvido, porque você imagina, gente, à noite, ele ser atacado assim pelo jacaré, tentando fazer ali uma boa ação, que era tirar o jacaré do meio do caminho, e acabou levando uma mordida. Ainda bem que está tudo bem. Mudando de assunto, olha, as cirurgias eletivas em Aparecida de Goiânia serão retomadas na próxima segunda-feira. Essas cirurgias são aquelas consideradas não de urgência, tá? Os procedimentos estavam suspensos por conta da pandemia, como estratégia para deixar um maior número de leitos hospitalares disponíveis para os pacientes com Covid-19. Ao vivo, a gente volta então a conversar com o Wesley Almeida, que explica como vai ser a retomada das cirurgias eletivas em Aparecida de Goiânia. Wesley. Pois é, Lilian, essa é uma ótima notícia, né? Muita gente estava aí aguardando para essa retomada das cirurgias eletivas, vivendo aquele drama, esperando pelo procedimento. Esse é o caso do Fernando, que está precisando de uma cirurgia no coração. E a gente recebeu hoje um vídeo dele contando como tem sido o drama dessa espera. Vamos acompanhar. No dia 30 do mês passado, eu tive um infarto, fiquei internado na UPA Buriti Sereno. E depois fui transferido aqui para o HMAP e tive uma transferência para o GOL, achando que eu ia fazer a cirurgia. Eles me trouxeram de volta para o HMAP. Aí estou aqui no HMAP até hoje, precisando fazer a cirurgia e sem nenhuma resposta. Pois é, sobre o caso do Fernando, nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde lá de Aparecida e eles contaram para a gente por nota que esse procedimento é um procedimento complexo e, portanto, só poderia ser feito aqui em Goiânia e que já tinha feito o pedido aqui para a regulação da capital. Nós entramos em contato, então, com a regulação aqui de Goiânia, que disse que está aguardando a liberação da vaga no Hospital das Clínicas ou na Santa Casa, que são as únicas duas unidades que fazem esse procedimento que o Fernando precisa. E assim como o Fernando, tem uma série de pessoas aí ansiosas, aguardando pelo procedimento. E a gente dá essa notícia aqui, né, Lilian? Já fica todo mundo ansioso, querendo ligar na regulação, querendo ligar no hospital. E eu já adianto que você não precisa fazer isso. É a Secretaria Municipal de Saúde lá de Aparecida que vai entrar em contato com você dizendo o passo a passo. O superintendente de regulação lá do município vai explicar isso melhor para a gente. A central de regulação entrará em contato com os pacientes para agendar o pré-operatório de quem ainda não o fez e também para encaminhar todos esses pedidos para as unidades hospitalares. Quem já está com tudo pronto e encaminhado, o hospital responsável pelo procedimento entrará em contato para o agendamento da cirurgia. Então, não é necessário o morador se deslocar para nenhum lugar antes do nosso contato. Tá certo, então, Wesley. Obrigada, viu? Mais uma vez pelas informações e como deixou claro ali o superintendente, não é necessário ligar, é só esperar então que a secretaria ou o hospital vai entrar em contato com o paciente para essa cirurgia eletiva. Vamos dar uma olhadinha agora na parcial da nossa enquete. Nós estamos querendo saber a sua opinião sobre a troca de lâmpadas aqui na capital e o aumento na taxa de iluminação pública, que pode chegar a 100%. Dá só uma olhada aqui, ó. 57%, então,
de quem participou até agora, das pessoas que participaram até agora da nossa enquete, acham que a iluminação de qualidade já deveria existir há muito tempo e que não é justo passar esse custo para a população. 38%, vem logo aqui em segundo lugar, acham que o custo disso deveria ser assumido pela concessionária de energia e pela prefeitura, que a população não teria que pagar nada. Essas duas opções, então, estão aqui na frente contra as outras duas. Aqui, em terceiro lugar, a pessoa que acha que o reajuste só deveria ser cobrado depois que as lâmpadas fossem instaladas. E, em quarto lugar, acho que vale a pena pagar mais desde que haja mais segurança para motoristas e pedestres. A enquete continua no ar. Acesse o nosso aplicativo QVT. Assim que você entrar no aplicativo, vai aparecer ali a enquete com essas opções. Você vai escolher a sua, enviar a resposta e o resultado final te mostro ainda hoje aqui no Jornal Anhanguera. O número de afogamentos de crianças este ano subiu muito. Segundo os bombeiros, já é maior do que no ano passado. E os acidentes domésticos, infelizmente, também acabam sendo mais comuns. Para evitar essas situações, nossa equipe conversou com os bombeiros, que têm dicas importantes de como você deve agir no caso de uma emergência. Foi nesta casa, no bairro Canaã, em Acreúna, sudoeste do estado, que um bebê de 9 meses morreu afogado, depois de ter caído neste balde que estava com água. Segundo a família, a criança brincava perto do recipiente quando tudo aconteceu. O número de ocorrências envolvendo afogamento com crianças no estado preocupa o Corpo de Bombeiros. Este ano já são 78 atendimentos realizados. São 22 casos a mais do que o ano de 2020 inteiro. E saber lidar numa situação de emergência faz toda a diferença. A primeira coisa a se fazer é ligar no 193 dos bombeiros. A gente orienta os pais sempre a estar identificando quais são os sinais que essa criança está demonstrando, né? Se ela está pálida, se ela está branca, se ela está respirando, se ela apresenta pulso, né? Pulsação. Então isso tudo são sinais que os pais podem estar observando para poder fazer os primeiros procedimentos ali. Em maio deste ano, em Rio Verde, susto para esta família. A menininha de 1 ano e 2 meses caiu num balde que estava com água sanitária. A criança se afogou, mas foi socorrida às pressas. Foi a agilidade da avó que evitou que o pior acontecesse. Estava fazendo a massagem, não estava adiantando. Aí eu virei ela e chupei na boca dela. Aí foi aonde saiu um monte de água. Pedimos a ajuda do sargento Anderson para demonstrar o que fazer numa ocorrência de afogamento. O primeiro passo é retirar a criança da água e verificar se ela está respirando e respondendo a estímulos. Se estiver desacordada ou inconsciente, ele ensina como fazer 2 exercícios importantes: a respiração boca a boca e a massagem cardíaca. Para fazer a demonstração, o militar precisou retirar a máscara. Eu vou envolver o nariz e a boca do bebê ou da criança pequena e vou mandar o ar da minha bochecha, o bebê principalmente. O bebê eu vou precisar comprimir apenas 3 centímetros, a criança maior 4, o adulto de 5 a 6. Mas o adulto vai ser com a palma da mão. Mas a criança, o bebezinho é aqui. Claro, uma criança maior com a palma da mão. Tá, o bebê são 2 dedos. Apertou 3 centímetros, é o ideal. Além dos afogamentos, os acidentes domésticos também são comuns e perigosos. Já foram 25 ocorrências este ano em Goiás. Esta semana, em Carmo do Rio Verde, no Vale do São Patrício, o Arthur, este bebê de quase 2 anos, passou por um sufoco danado. É que ele ficou com a cabeça presa na panela de pressão. Foi preciso da ajuda do Corpo de Bombeiros, que usou um alicate para cortar a panela e socorrer a criança. O que a gente tem que deixar para os pais é a prevenção, tá? É cuidar, é ficar próximo. E achar que o que parece impossível, gente, para a criança, ela dá um jeitinho de fazer a arte. Por isso que não dá para piscar. Isso vale para todo mundo que tem um pequenininho em casa, viu? Olha, a partir de hoje, o sistema financeiro vai ter novidades aqui no Brasil. Começa a funcionar aos poucos o chamado Open Banking, que na tradução é Sistema Bancário Aberto. Isso significa que agora os bancos estarão conectados e os dados dos clientes podem ser compartilhados pelas instituições de forma 100% digital. Vamos voltar então a conversar com a Giovana Dourado, que explica em detalhes esse novo sistema para a gente, como deve funcionar, né, Giovana?
É isso, Lília. A gente assusta com qualquer coisa muito nova, né? Principalmente falou aí de dados, a gente compartilhar informações, o pessoal já fica bem assustado. Mas nós preparamos uma reportagem que faz um resumo. O que seria o Open Banking? Que novidade é essa que a partir de hoje começa a valer? Vamos acompanhar primeiro? O cliente decide para onde a informação deve fluir numa espécie de trilho digital que conecta o banco dele a outras instituições financeiras, sem barreiras, de forma padronizada, 100% digital e de graça. As 11 maiores instituições financeiras do país são obrigadas a entrar nesse trilho e podem participar. Outras autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Ao compartilhar os dados com segurança, você escolhe quanto tempo, para qual banco e que tipo de informação quer liberar. Então a gente foi para as ruas, a Rosane Mendes, para saber a opinião do goianiense, né, das pessoas sobre essa novidade. Vamos acompanhar também. Eu acho que isso é invasão, né? Eu não autorizo, continuo não autorizando, porque eu acho que nós é que temos que ir atrás de solicitar empréstimo ou abrir conta em outros bancos, seja digital ou não. Eu acho muito mais perigoso. Sem contar que aí vai ser um banco só, né? Não estão para quê, então, ter tanto nome de banco, né? Podia ter então só um, então, já que é livre tudo para todos, né? Seria uma boa, né? Porque seria mais fácil, né, para a população conseguir a moradia, né? Eu não acho correto. Pode acontecer muita fraude, na minha opinião. Eu permitiria, porque não adianta a gente correr para lado nenhum. De todo jeito eles têm acesso mesmo. Muita calma nessa hora, né? O banco vai ter acesso se a gente autorizar. A gente tem medo, realmente, é um momento em que a gente vê muita ação de estelionatários. Mas vamos tentar explicar então para as pessoas. É normal, muita gente com medo, algo novo. Tem motivo para ter medo desse Open Banking, banco aberto? Olha, a princípio não há motivo, né? A informação ela já está disponível para as empresas. Só que, até então, as empresas que tinham disponibilidade das informações são aquelas empresas que você já tem, aqueles bancos que você tem conta, né? Que já sabe ali suas informações. Só que o banco A e o banco B, eles não têm as informações casadas, né? Então, eles não sabem o que você tem no outro banco. Com o Open Banking, os bancos concorrentes conseguem saber melhor as suas informações e aí preparar melhores ofertas. Então, a ideia, a tendência é que a concorrência se torne melhor, o fato da concorrência se torne melhor para o consumidor, né? Então as pessoas, usuários de banco, né, pessoas que têm empréstimos, financiamentos, podem se beneficiar disso. Aí que eu queria chegar. Qual que é a dica para quem está em casa, a orientação nesse momento, porque isso vai ser oferecido e eu só vou me permitir realmente se eu autorizar. Quando que compensa para eu autorizar e como que eu consigo economizar num financiamento, por exemplo? Olha, a questão da economia é muito relativo porque vai da oferta de cada banco e do interesse dele em levar o crédito, uma avaliação de risco e tudo isso. Mas eu acredito que sim, que vai compensar, independente do que você tem no banco, se você tem investimento, se você tem empréstimo, independente do que você tem, vale a pena você, já que a informação é sua, vale a pena você abrir para os bancos que você tem conta essa informação, porque você pode ser melhor atendido. Então, eu não acredito que tenha algum risco em divulgar essas informações, até porque as informações não são divulgadas na rede para qualquer pessoa. Então, são pessoas, são empresas credenciadas, bancos credenciados, bancos sérios credenciados, que terão acesso a essas informações. E aí, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, com esse intuito que é trazer uma economia aí, fomentar uma concorrência que seja saudável. Não era muito do interesse dos bancos que isso acontecesse, viu? O Maurício Bono estava me explicando isso, inclusive, aqui, viu, Lília? É porque agora eles vão ter que bolar ali as estratégias para essa concorrência, né? A briga vai ser diferente. Obrigada, Giovana, pelas informações, viu? E olha, uma pesquisa realizada em todas as capitais aqui do Brasil revelou que os produtos usados estão ganhando espaço entre os consumidores online, aqueles que fazem compras pela internet. Celulares e eletrônicos foram os itens mais comprados nos últimos 12 meses. Há 1 ano e meio, a vida do Douglas virou do avesso.
a esposa perdeu o emprego e, na mesma época, ele decidiu sair de onde trabalhava. Foi aí que a sorte começou a mudar. Decidiram abrir uma loja de acessórios de celular. E, para isso, precisaram usar e abusar das compras pela internet, que é de onde conseguem os produtos para revenda. É questão de custo-benefício também, né? Questão de ter uma variedade de preços melhores, qualidade de produto, né? Pela internet é o que a melhor solução hoje. E o Douglas não está sozinho. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostrou que 3 a cada 10 pessoas compraram algum produto pela internet nos últimos 12 meses. O comércio eletrônico ele já vem crescendo bastante nos últimos tempos. E agora, a pandemia ela teve uma contribuição, principalmente com as restrições do comércio, as pessoas passaram a adquirir o hábito maior de fazer as suas compras por meio eletrônico. E se tem muita gente comprando, significa que também tem muita gente vendendo. E a pesquisa confirmou isso. Mais de 30% das pessoas que participaram venderam algum produto pela internet no último ano. E o principal motivo disso foi a dificuldade financeira. Além da falta de dinheiro, as pessoas também estão se preocupando em ter um consumo mais consciente. E atenção, na hora de fechar o negócio online, é preciso tomar alguns cuidados para não cair em golpes. É importante que você observe comentários de pessoas que já fizeram compras naquele site. Assim, você vai ter menos chances de estar errando. E muito importante também olhar aquele selo, né, que é uma espécie de cadeadinho que aparece ali no navegador. O Douglas segue tudo isso à risca e está satisfeito com o resultado. Graças a Deus está tudo fluindo como, até a mais como a gente esperava, né? Trabalho duro. Agora a gente vai dar uma olhada mais uma vez na nossa enquete, a enquete sobre a troca de lâmpadas na capital e o aumento na taxa de iluminação pública, que pode chegar a 100%. Essa enquete está no ar no nosso aplicativo QVT. Vamos dar uma olhadinha então como estão as respostas? Olha só, continua na frente, ainda que com 57%, essa opção de que a iluminação de qualidade já deveria existir há muito tempo e isso a população não precisa pagar então agora. Em segundo lugar, as pessoas que acham que o custo disso deveria ser todo da concessionária de energia e também da prefeitura. A enquete continua no ar por mais 5 minutinhos, dá tempo ainda de você participar. Daqui a pouquinho eu volto com o resultado final, então. Acesse o nosso aplicativo QVT, deixe a sua opinião e confira daqui a pouquinho o resultado final dessa nossa enquete de hoje. Pais e funcionários de escolas municipais e estaduais de Aparecida de Goiânia denunciam o aparecimento de casos de Covid nas unidades, a falta de ação para resolver o problema e a continuação das aulas, mesmo com esses casos. As denúncias chegaram pelo QVT e pelo WhatsApp da TV Anhanguera. A mãe de uma aluna do Colégio João da Costa Carvalho, no Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia, disse que são vários casos de coronavírus confirmados entre os funcionários. Tem 4 professores com Covid e um merendeiro com Covid, confirmado. O que acontece? Fora os alunos que chegam para pegar matéria, fui buscar trabalho com meu filho está com Covid e eu estou com suspeita. A mãe disse que a escola foi fechada essa semana para uma limpeza e que vai reabrir na próxima segunda-feira, mas que não vai mandar a filha por medo da doença. Fomos ao Colégio João da Costa Carvalho. Funcionários não estavam autorizados a gravar entrevista, mas confirmaram os casos. Já teve casos em aproximadamente 10 escolas. Então, as escolas suspenderam as aulas 3 dias, lá que é o que pede, né, para fazer a sanitização. As pessoas que foram positivadas estão afastadas para tratamento. A gente vai acompanhando esse quadro de saúde dessas pessoas e as aulas retornam. Nos CMEIs e nas escolas municipais de Aparecida, as aulas presenciais retornaram no último dia 9, para 30% dos alunos de cada unidade. Estudantes, professores e servidores devem respeitar os protocolos sanitários e um deles é utilizar os itens de proteção. Mas tem escola que nem máscara de proteção para os funcionários está tendo. A reclamação é de uma funcionária da Escola Municipal Guiomar Rosa de Oliveira, no Jardim Maria Inês. Não foi fornecido EPIs, o pessoal da limpeza está trabalhando sem luvas, sem máscaras, eu não vou nem falar, porque não foi oferecido nenhuma máscara.
Essa outra professora da rede municipal da cidade disse que os próprios servidores tiveram que comprar os produtos de higiene e colocar nas escolas. Está faltando todos os equipamentos básicos de higiene e asepsia na maioria das unidades escolares. Não são todas que têm. As que têm, os diretores que se viraram para comprar. A secretaria não deu o respaldo necessário para essa volta às aulas. Uma professora da escola municipal, Adelino Ariane, disse que o diretor e alguns familiares dele estão com Covid e a unidade continua atendendo. Uma outra denúncia informa que no CEMEI Rotary, em Aparecida de Goiânia, uma professora testou positivo e as atividades foram suspensas desde quarta-feira. A prefeitura diz que são 3 casos da doença confirmados em escolas e CEMEIs da cidade e que todos são acompanhados. Essa semana eu fui comunicada de 3 unidades e todas elas já foram encaminhadas para testagens, não houve foco. Olha, sobre a falta de equipamento de segurança sanitária para funcionários das escolas municipais, a Prefeitura de Aparecida disse que segue os protocolos e que está mandando os equipamentos de proteção individual, os EPIs, para os servidores da educação. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que tem campanha de vacinação contra a raiva para o seu bichinho de estimação. Rapidinho, estou de volta com essa informação. Estamos de volta, agora 12h e 47 minutos. Temos imagens, inclusive, de um acidente, é isso? Que aconteceu com um caminhão de lixo. Dá só uma olhada aí. Segundo a Prefeitura de Aparecida, foi um acidente que aconteceu durante a madrugada de hoje. Não teve vítima e as causas e os motivos estão sendo apurados. Esse acidente foi no Parque Tamanduá, que fica no setor Garavelo, em Aparecida. A Secretaria de Infraestrutura informou o seguinte, que vai encaminhar uma equipe até o local para recuperar a pista que a gente está vendo ali, que com o acidente acabou, tá vendo, sendo destruído, e também o meio-fio e a boca de lobo serão consertados pela Secretaria. No entorno do Distrito Federal, um homem foi preso pelo crime de stalking, porque ele estava perseguindo e ameaçando um ex-companheiro. O Danilo Moreira tem mais informações para a gente agora, ao vivo, sobre esse caso. Danilo, parece que ele chegou até a plantar droga para tentar incriminar essa pessoa, é isso? Boa tarde. Exatamente, viu, Lilian? Boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Esse homem, ele não aceitava o fim do relacionamento e estava aí tentando de todas as formas prejudicar o ex-companheiro que já estava em um novo relacionamento. E olha só o que ele fez. Foi até a casa, então, do ex-companheiro e lá no quarto ele escondeu diversos tipos de droga. Ele foi embora e começou, então, a ligar para a Polícia Civil dizendo que na casa do ex-companheiro havia diversos tipos de drogas. A polícia, claro, começou a investigar aí com muita cautela. Os policiais foram até a casa do rapaz, chegando lá, realmente, eles encontraram a droga que estava escondida no quarto. Esse homem, junto com o namorado, eles ficaram surpresos com tudo isso aí, e esse rapaz, ele lembrou que o ex-companheiro esteve lá na casa dele. Aí ele relatou isso aos policiais, os policiais começaram a ouvir aí todos os envolvidos. Neste caso, os policiais descobriram que foi o ex-companheiro, então, que estava tentando incriminar, então, este rapaz. Ele foi preso e, além disso, a vítima ainda disse à polícia que ele estava sofrendo uma intensa perseguição aí, a ponto que ele colocou a casa à venda para mudar, então, até mesmo da cidade, viu, Lili? Esse homem agora, ele está preso e vai responder pelo crime de stalking, viu? Com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. Bom trabalho para você. Agora, dá só uma olhada em como a Prefeitura aqui de Goiânia está chamando os papais de pets para a vacinação contra a raiva. Rodou. E aí, como resistir a um pedido desse, gente? Não tem como e não pode. Você tem que proteger, sim, seu bichinho contra a raiva.
é um gesto importantíssimo de carinho e de amor também. Então, preste atenção, olha só, antes da pandemia, essa vacinação acontecia num dia só, lembra? Agora não, agora está sendo diferente. Olha aqui no telão, ó, amanhã, sábado, a vacinação vai ser no Distrito Sanitário Sul, no próximo sábado, no Distrito Leste e depois, no dia 28 de agosto, também sábado, no Distrito Sanitário Central. No mês de setembro, as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste serão atendidas pela vacinação. Todas as informações também você vai encontrar no nosso site. A vacinação começa amanhã contra a raiva e vai até o dia 25 de setembro, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o resultado final da nossa enquete, hein? Estamos de volta já com o resultado final da nossa enquete. Queremos saber a opinião sobre troca das lâmpadas amarelas pelas de LED aqui em Goiânia e o custo que isso vai gerar para a população. E olha só, a última opção então ficou em primeiro lugar. Com 58% dos votos, as pessoas acharam então que a iluminação de qualidade já deveria existir há muito tempo e que isso não é justo então agora passar o custo para a população, para os contribuintes. Muito obrigada, viu, pelo seu voto, pela sua participação. E olha, nós recebemos pelo QVT uma imagem que enche a gente de alegria. A Juliana Mendes registrou o momento em que o avô chegou do hospital depois de se recuperar da Covid. Seu Antônio chegou em casa, na Vila João Vaz, numa ambulância, depois de receber alta. Ele ficou 40 dias internado com Covid. Essa foi a segunda vez que ele contraiu a doença e, por isso, a Juliana disse que o avô recebeu uma bênção de Deus. E a gente fica na torcida aqui para que isso aconteça com todo mundo que está na luta aí contra a doença, né? Que a recuperação venha o mais rápido possível. O Jornal Anhanguera vai ficando por aqui com imagens do nosso drone, imagens do alto do Jardim Botânico. Olha só que belíssimo cartão postal também aqui da capital. Um bom fim de semana para você. Boa tarde. Tchau.